Bom, estamos ao vivo aqui. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou o Thomas, sou também diretor de Research do Polyfinance e hoje estou aqui acompanhado pelo Rubens. Em primeiro lugar, a gente queria agradecer muito ao nosso convidado, Sérgio Rial, por estar aqui com a gente e também agradecer demais a todos que estão nos assistindo. Então, para quem não conhece, o Polyfinance é a Liga de Mercado Financeiro da Poly. Um dos nossos projetos é o Polyfinance Convida, que tem como propósito aproximar o mercado financeiro dos universitários através de palestras com pessoas relevantes no mercado. A gente já recebeu grandes nomes, como Roberto Setúbal, Aswat Damodaran, Luiz Stuberger, entre outros, e agora temos a honra de entrevistar Sérgio Rial, CEO do Santander há mais de 5 anos. Bom, vou pedir agora para o Rubens introduzir melhor o nosso convidado, para a gente começar a live. Bom, boa tarde. Me chamo Rubens Ortega, sou Senior Associate no Polyfinance e atualmente estou cursando o segundo ano de Engenharia de Computação na Poly. Para mim também é uma honra participar dessa conversa. O nosso convidado, Sérgio Real, é uma das pessoas mais influentes no mundo dos negócios brasileiros. O Sérgio é advogado, economista e banqueiro. Foi CEO do Marfrig até 2015 e em 2016 assumiu o Banco Santander no Brasil como CEO, além de ser presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Antes de iniciar as perguntas, gostaria de avisar que o chat vai estar aberto e a gente pode selecionar algumas perguntas que serão respondidas no final pelo Sérgio. Então, Sérgio, para iniciar nossa live, muito obrigado pela sua presença e seria muito bom agora poder ouvir de você e sobre a sua trajetória. Não, muito obrigado. Obrigado, Rubens. Obrigado, Thomas. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Estar no meio universitário e da qualidade da escola que vocês representam é espetacular. E falando da minha trajetória, é difícil de falar, né? Mas assim, o que eu sempre digo é que a gente é jovem demais para poder viver a adolescência, né? E a transição da adolescência para ser adulto, né? São momentos em que não existe, é impossível você pensar claramente o que você quer, né? Então, uma das recomendações que eu sempre faço é tentar pelo menos saber claramente aquilo que você não quer. Eliminando aquilo que você não quer nos próximos 15 anos da tua vida já te ajuda, de certa forma, a focar em algumas coisas. E aí é falar sobre você, não falar de forma genérica, né? Então, até onde independência financeira é importante, até onde conhecimento é importante, até onde família, como é que essas coisas conversam, até onde ser um especialista, ou seja, a verticalização em relação à horizontalização, o que é mais importante, é ser um melhor especialista ou ser especialista a ponto de ter um entendimento maior e horizontal, enfim, essas questões. A minha trajetória começa na década de 80, quando eu saio da faculdade e entro em banco, eu vou para banco, porque o banco pagava melhor do que o resto. Não tinha assim grandes discussões. Um Brasil hiperinflacionário, com distúrbios e desequilíbrios profundos, e haviam poucas alternativas, a não ser de você fazer o programa trainee da Shell, o mundo clássico das multinacionais. Eram poucas as empresas nacionais de relevância, não relevância a nível de tamanho, mas que você olhasse e falasse, poxa, vai ter uma trajetória de crescimento importante. E, para mim, isso é uma coisa muito importante. Não há trajetória profissional sem saber escolher empresas, setores que têm uma trajetória de crescimento. Sem crescimento, não vai acontecer nada com a carreira de vocês, né? Então, assim, esquece essa ideia de, não, pode ser a empresa melhor do mundo, mas se ela é fundamentalmente uma empresa que se otimiza permanentemente, não tem nada de errado nisso, as chances de você crescer, e crescer não é simplesmente hierarquicamente ou no organograma, a crescer a nível de experiência, se tornam menores. Bom, fui para o banco, Banco Comércio do Estado de São Paulo, o banco quebra, eu entro na área de commodities, eu achava que o Brasil, já naquela época, seria uma potência agrícola, não tinha a menor dúvida disso, e eu achava que o Brasil teria chance de competir internacionalmente com commodities. Eu até achava que aço era uma possibilidade, mas, enfim, entrei em café, depois fui para ouro, e depois entrei para uma empresa multinacional porque eu queria ir para o mundo. E foi para o ABN, eu assumo a tesouraria do banco, muito jovem, e de lá eu fico 18 anos e chego ao Comitê Executivo Global na Holanda, fico 7 anos na Ásia, fico um outro montão de tempo na Europa, e assumo a posição lá do Comitê Executivo, responsável pela parte de mercado de capitais, mercado, tesouraria, derivativos, tudo. E dentro do que seria o Comitê Executivo Global. Depois eu tinha muita vontade de me testar em Wall Street, né? Eu vou para Bear Stearns em Nova York, que foi um tremendo aprendizado em várias frentes, né? Porque aí você também vê um nível
de excelência técnica extraordinária, né? E te força, a, de certa forma, a correr mais rápido e a estudar e a permanecer ali competindo com os melhores que saíam dos Ivy Leagues. E depois eu decido sair do mercado financeiro completamente por várias razões, né? Que acaba acontecendo a crise de 2008, mas eu vi aquilo em loco, no comportamento e na forma como os agentes interagiam no mercado financeiro, né? Ebuliente, né? Tudo maravilhoso, a internet explodindo e os excessos acontecendo ao meu redor, né? E eu não queria aquilo para mim, né? Eu não queria passar minha vida em função da espera de um bônus no final do ano e ele me definindo a minha felicidade ou a ausência da mesma, né? E aí, por razões pessoais, eu decido voltar para o Brasil e aí eu volto à mesma premissa. O que o Brasil é bom? Aonde o Brasil é competitivo? E eu volto à agroindústria, né? Acho que tem poucas coisas, muita coisa mudou, entretanto, no Brasil, mas naquela época. E aí eu entro para a Cargill e fico na Cargill bom tempo, vou para o conselho da Cargill, me torno CFO global da Cargill a partir de Minneapolis, volto para os Estados Unidos, bem, por exemplo, eu volto, fico lá como CFO global, é a maior empresa privada do mundo, fatura 150 bilhões de dólares, enfim, com 70 países, uma série de desafios interessantes, aprendo um montão de coisas nela, e aí eu também tenho que voltar para o Brasil por uma questão pessoal, minha mãe fica doente, e aí eu tinha vendido a Seara para a Marfrig, que era um ativo que eu comprei da Bunge, eu presidi a Seara, não sabia nada de frango, né? E saí da Bear Stearns para presidir uma área industrial de um negócio altamente complexo, que era a Seara, que é o negócio, a cadeia de frango. Os americanos, nesse tipo de coisa, são muito, muito formais, então te mandam um tutor. Eu tive um tutor técnico comigo durante um ano, ao meu lado, não fazia outra coisa senão me ensinar durante um ano. Então, tive o privilégio de aprender bastante sobre a cadeia de proteína animal. E aí decido vender a Seara, convenço o conselho da Cargill, porque era um negócio que o Brasil já deixaria de ser uma plataforma de exportação tão competitiva como havia sido. Tinha outras coisas importantes, como o milho, que até então ele quase não estava correlacionado com o dólar. O milho no Brasil não era dolarizado, na sua essência, a correlação não era de 1, e passa a ser por conta do etanol nos Estados Unidos, que faz com que o milho se torne um ativo energético e, portanto, dolarizado, e, portanto, qualquer frango produzido no Brasil passaria a estar em outro patamar de custo e, portanto, com mais dificuldade de competir internacionalmente. Vendemos e eu vendi para a Marfrig, a Seara. E, ao voltar, a Marfrig fez uma série de aquisições importantes e tal, mas claramente uma dificuldade enorme de digerir tudo que fez, e aí eu venho, ajudo, faço a reestruturação de 2 anos, e mostrando a minha incoerência, volto para o mercado financeiro e volto para o Santander, né? Então, essa é um pouco a trajetória. Muito interessante. E sobre sua trajetória, você é uma pessoa que fez muitas mudanças durante sua vida, né? Participando de setores diferentes, países diferentes. Eu queria que você comentasse um pouco quais foram os valores que te guiaram durante todos esses anos e que te estimularam a fazer todas essas mudanças que você acabou fazendo. Excelente pergunta, de verdade, Thomas. Eu acho assim, uma das coisas que eu deixaria com vocês no século XXI, estamos em 2022 praticamente, é que a ausência de repertório vai te impactar não só a nível como pessoa, mas a nível de empregabilidade da tua capacidade de gerar valor. E repertório passa fundamentalmente por experiências completamente diferentes. Para você saber aquilo que você não você precisa testar e não ter medo do fracasso, né? E eu passei boa parte dos meus, eu diria, 25 aos 35, sofrendo com fracasso, quando eu passo a entender que no momento que eu me liberto, né? E o fracasso, o medo do fracasso tem, obviamente, que é combustível, em busca da excelência e tal, mas você perde muita energia tentando evitar jogar para não perder, ao invés de jogar para ganhar, né? Então, a noção de criar repertório a partir de eu sair do mercado financeiro, sair de uma empresa clássica europeia, bacana, café na mesa, garçom, e vou para Bear Stearns, que é um management, basicamente uma empresa controlada pelo management, super agressiva, em que a estratégia era 3M, make more money and shut up, né? Quer dizer, né? Então, super focada na execução. E depois eu entro numa empresa familiar, cuja realidade, apesar de não ter membros da família, mas super fechada, Midwest e tal. E depois eu entro numa empresa que estava com dificuldades enormes, que era a Marfrig, e volto para um banco europeu. Então, isso te gera repertório e de experiências que, nos momentos difíceis
que é, na maioria das vezes, quando você assume uma posição de liderança, você tem pelo menos um painel mais completo. Não necessariamente você vai tomar a decisão certa, mas o teu painel é mais enriquecido de informações e de experiência para tomar uma melhor decisão, ou uma decisão menos ruim, né? Porque essa melhor decisão só a história diz, né, ao longo do tempo. Então, é um pouco isso, eu vejo isso. E eu nunca tive medo do processo de morrer algumas vezes ao longo da vida, porque a vida é finita. Então, abstraindo das questões teológicas, né, se você acredita que você, e no meu caso biológico, 85 anos parece uma idade razoável, dado os meus ancestrais, então é isso. Então, assim, não tem muito... Tudo acaba. Se tudo acaba de alguma maneira, abstraindo de novo da questão teológica, por que não fazer disso? Por que não trazer a mortalidade como um combustível fenomenal para você viver o melhor da tua vida, né? Fazendo escolhas e sem muito medo. E quando eu falo medo, não é loucura, não é ser irresponsável, mas se testar, ir na zona de desconforto. É lá onde reside o valor. É lá que reside a inovação. Não é no conforto. No óbvio. Ninguém paga pelo óbvio. Bom, bem legal, Sérgio. Você saiu da diretoria executiva da Marfrig em 2015, assumiu o cargo de CEO do Santander em 2016. Você podia comentar um pouco mais como foi essa transição para você? Qual foi o maior aprendizado que você teve em cada um desses cargos nesse tempo? Olha, eu era presidente lá da Marfrig, como CEO, fazendo a reestruturação. Ali era um tema de reestruturação. E quando eu entro no Santander, em 2015, eu entro como presidente do conselho. Eu não queria mais me tornar executivo por várias razões. Eu tinha ficado longe da indústria financeira por algum tempo. Eu me dava conta de como que a indústria financeira tinha que mudar, porque vivi o balcão do outro lado, como CFO global, quer dizer, eu vivia na área industrial, eu consegui ver bancos e negócios financeiros sob um outro prisma, né? E como a vida você nunca consegue planejar completamente, né? O CEO naquela altura decide sair, se aposentar rapidamente, e aí o conselho pede que eu assuma a presidência executiva, né? E eu agora volto a assumir a presidência do conselho a partir do ano que vem, né? Então eu volto a fazer essa transição e aí fico como presidente executivo desde 2016, então seriam 6 anos, se eu não estiver equivocado, e faço uma transformação importante junto com a equipe do que é hoje a maior plataforma internacional no país, né, financeira, né, e que não era óbvia alguns anos atrás, né, quer dizer, que um banco europeu daria com nível de rentabilidade, com maior rentabilidade de todo o sistema no ano de 2021. Isso não era óbvio, né? Muito pouca gente compraria essa tese. Ou que teria o melhor índice de eficiência do sistema financeiro também em 2021. Pouca gente compraria essa tese. Então, eu acho que essa coisa da surpresa, né, daquilo que você é capaz de fazer, foi extremamente estimulante. E aí, Rubens, é um pouco... as transformações que estão ocorrendo no planeta, né, são extraordinárias, que vão chegar na universidade. Ainda não chegaram, mas vão chegar. Né? As universidades que, por exemplo, você não permitir uma navegabilidade de estudantes em várias escolas, então você pode perfeitamente estar na Poli e ter o interesse de assistir uma matéria afim do que você está fazendo em engenharia, uma outra universidade no Brasil. Né? Então, essa coisa da construção de redes, quer dizer, essa rigidez, isso tudo vai ser desconstruído. Né? É uma questão... A razão pela qual ainda não foi é porque não se sabe como fazer, né? E, obviamente, que o problema, nós estamos saindo de uma cultura de estruturas para uma cultura muito mais fluida de redes, né? E de compartilhamento. Isso é muito difícil fazer essa transição. O Japão teve uma grande dificuldade, e tem até hoje, de se libertar do modelo industrial, né? E a Europa também, de certa forma. Menos, mas também de certa forma. Os Estados Unidos, ao contrário, né? É capaz de se desconstruir muito mais rapidamente do que qualquer outra economia nesse sentido. Então, assim, o mundo está se desconstruindo e está se reconstruindo em modelos, e não importa qual o modelo. O varejo é impactado pelo físico e não físico, né? Já era antes da pandemia, isso se acelera. A agenda ESG, que já era relevante, se torna agora algo em que o mundo olha e fala: espera aí, a gente teve quase uma ameaça aqui de extinção da humanidade, vamos cuidar do planeta. Então começa talvez até uma certa exacerbação na questão ESG, né? Claramente, a questão saúde, a questão cadeias de suprimento globais. De uma hora para outra, o mundo se dá conta de que
existe uma interdependência brutal de cadeias de alimento, não só de outros inputs, mas de alimentos. E, por uma hora, o risco é que o mundo agora achar que vai se tornar autossuficiente, né? Que seria uma grande bobagem, uma grande perda de valor. Então, tem uma série de coisas acontecendo. E aí, quando você pega, no nosso caso, da indústria financeira, o consumidor tomou o poder, né? Então, hoje, quem manda é o cliente, né? Que vota todos os dias se quer ou não ficar com você, né? Então, isso é uma mudança estrutural muito forte, que a grande maioria que trabalhava na indústria financeira não se deu conta, porque ninguém perdeu dinheiro, todo mundo ganhava bônus, os bancos ganham resultado. E aí a eclosão das fintechs ou não, independente do seu marketismo, né, eu sempre digo, presta atenção no que a empresa faz, não no que ela diz que é, porque no que ela diz que é, pode estar muito mais relacionado ao múltiplo da bolsa do que propriamente ao que ela efetivamente faz. Mas o que foi bom nisso tudo é que o Brasil não é mais um país de 5 bancos, né? Quer dizer, o Brasil é um país de vários bancos ou plataformas financeiras, como você quiser chamar, né? E essa explosão de novos entrantes é extraordinário. Eu acho que não fez ainda, não teve um impacto para a sociedade, como se diz, a minha impressão, mas teve claramente um impacto brutal na construção de valor para os acionistas e, enfim, os poupadores, enfim, os investidores brasileiros, menos para o indivíduo que realmente precisa de crédito na rua, né? Esse, por enquanto, a fintech não mudou muito a vida dele, né? É muito bacana. Puxando um pouco o gancho que você estava falando das fintechs, de fato, a gente está vendo hoje um setor passando por muitas mudanças, né? Uma entrada agressiva desses bancos digitais como Nubank, C6, Inter, que tem crescido muito, né? E com tudo isso acontecendo, eu queria te perguntar como é que você vê esse setor daqui 10 ou 15 anos? Você acha que vai ser muito diferente do que a gente tem hoje? Eu acho que vocês que fazem economia, alguns de vocês, a economia nesse ponto, independente da questão da tecnologia, ela é cruel, né? Quer dizer, a consolidação é inevitável, né? Porque não há espaço. Então, o que você vê é uma curva natural de atomização da indústria, né? Ela se atomiza, ela se dilui de alguma maneira, e depois começa um desenho de convergência lógica, ou seja, por afinidade de atuação, de segmentação, do que quer que seja, e você volta a ver algum nível de consolidação, né? Ou de parcerias. Isso já está se dando hoje. Acho que não está nem acontecendo em 5 anos. Você já começa a ver nomes se associando a outros nomes. Porque, no fundo, a grande discussão, não a grande, mas uma das discussões, é se o cliente prefere ser servido por um monoprodutista ou por alguém com um portfólio um pouquinho maior do que um único produto, né? E essa discussão, apesar de que hoje ser muito mais fácil você ter uma conta digital aqui e ali, tem um limite do número de contas digitais que você quer ter e quer fazer gestão. Quer dizer, isso é uma maluquice. No final, você quer estar minimamente num lugar que te dê serviços minimamente competentes, consistentes, e que você consiga ver, que converse com você como cidadão, como consumidor, a marca, a forma, a linguagem, e você fica ali. Quer dizer, isso aí se provou nos Estados Unidos. O JP Morgan não desapareceu, né? Então, eu acho que mas vai ter cliente para tudo, né? Mas eu acho que os monoprodutistas, aqui eu tenho um único produto, é isso que eu faço, eu sou melhor nisso, eu acho que você ganha atração muito rápida, pela razão de estar absolutamente focado num único produto, mas chega um determinado momento que você bate no teu S-curve, você fala, peraí, e agora? O que eu faço? E aí começam a ver as alianças. Então, eu acho positivo, e eu acho que o Brasil é um país com tamanho para ter inúmeras plataformas financeiras. A gente fala muito da fintech, mas vocês talvez falem menos das cooperativas. As cooperativas tiveram um crescimento brutal no Brasil nos últimos anos. E essas crescem não somente no interior, elas estão crescendo também nas cidades. Está certo ou errado, isso é uma outra discussão. Mas a cooperativa também veio ocupar um espaço que é o espaço do crescimento do agronegócio no Brasil e que os bancos privados, historicamente, nunca participaram, dado a distorção de Selic e enfim, todo o subsídio que era dado através do Banco do Brasil, que se tornou, na realidade, o braço da política agrícola do país historicamente. Mas tudo isso tem mudado com uma Selic de 1 dígito. Bom, Sérgio, um outro movimento do Banco Central tem sido a implementação do Open Banking, que entrou agora na terceira fase, agora no dia 29.
e é um outro avanço. Como que você enxerga esse avanço? A gente ouve muito ponto positivo, mas você acha que tem algum risco, algum ponto negativo no Open Banking? Olha, eu posso fazer a defesa e o ataque, né, do tema, dependendo de como você quer se posicionar. Primeiro, quando você vê o Open Banking, né, e eu fui uma voz junto aos outros bancos, que parece que banco é que tem que abrir. Boa parte do financiamento do varejo no Brasil acontece nas empresas de varejo. Então, assim, por isso que veio a palavra Open Finance. Quer dizer, quem tem que abrir não é só os bancos, é todo mundo. Quer dizer, são os grandes varejistas que financiam boa parte das suas vendas, né? Quer dizer, hoje o varejo no Brasil, e historicamente o varejo no Brasil, a margem financeira era uma parte, continua sendo agora, a Selic subindo, muito importante do seu modelo de negócio. Então, não nos enganemos com esse tipo de achar que é o banco. Esse é o primeiro ponto. Então, eu falei, não, vamos abrir tudo. O segundo ponto, eu acho que a evolução em que os dados são claramente um depositário de valor, quer dizer, eles têm valor e isso é dado ao consumidor, eu acho que isso é a tendência que tem que ser. Eu não tenho nada contra isso. A crítica que talvez eu faça é a velocidade, né? Então, assim, a gente, eu entendo, o regulador quer acelerar e está acelerando, e na velocidade a gente só tem que se assegurar de que não existam possíveis acidentes, né? A gente está lidando com aberturas importantes de infraestruturas tecnológicas em que você pode transitar, mas não só você, né? O crime cibernético também, né? Então, a preocupação de um mundo muito mais sofisticado do ponto de vista de crime cibernético, a gente tem que se assegurar de que aí basta somente um agente importante, não precisa ser um grande, pode ser grande o suficiente para colocar em risco, né? E a gente viu recentemente inúmeros ataques de empresas extraordinariamente competentes que ficaram à mercê de ataques cibernéticos e as empresas são competentes. Então, você imagina o que é um ataque cibernético num processo acelerado de potência e de fragilização que eventualmente pode acontecer. Então, esse é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter. A direção é a direção certa. Os Estados Unidos não adotou isso. Os Estados Unidos tomou a decisão de não ir por Open Finance. A Europa o fez, resultados mixed, né? Quer dizer, essa questão do Open Finance, ele funciona de forma diferente, dependendo de qual o teu perfil. Se você é um investidor, ele já acontece hoje. Quer dizer, o número de alternativas e de transparência e de disseminação daquilo que você pode fazer com o teu dinheiro nunca foi tão grande como é em 2021. Eu acho que o Open Finance aí acrescenta muito pouco. Ele vai acrescentar mais no tomador de risco, no tomador de crédito. Então, aquele tomador de crédito, claramente, deverá ter um elenco maior de opções. Quais os riscos? É que, da mesma forma que esse tomador de crédito, é importante ter educação financeira em paralelo, porque se todos decidirem dar o mesmo limite, ou o maior limite de crédito no cartão disponível para aquele cliente, o risco desse cliente se endividar com todos não é menor. Enfim, a alavancagem disponível, na medida em que você não tem um total entendimento das implicações, pode levar a um processo de inadimplência mais acelerado do que se havia imaginado. E isso se viu no México alguns anos atrás, não por conta do Open Finance, mas por conta de uma abertura maior por conta de cartão. E muitas empresas perderam dinheiro. Então, tem risco. Agora, a direção é certa, a transparência, dá a esse tomador de crédito a oportunidade de ver agregadores, de comparabilidade e tal. Eu acho que isso tudo é positivo. Fazer com que o cadastro positivo seja usado de maneira mais efetiva e não deixar os varejistas, mas não só eles, fora desse processo. Porque se você está pagando ainda 2 dígitos por mês para comprar uma blusa, também essa transparência tem que ser colocada na mesa. Chegou a hora de a gente falar quantas pessoas pagam por aquilo que estão comprando, né? 3 vezes sem juros é uma mentira. É uma mentira. 10 vezes sem juros é uma mentira. Então, assim, o Brasil tem que olhar para esse modelo de varejo que está altamente, eu diria, envesado pela questão financeira, pela margem financeira, pelo financiamento embutido em cartões. Quer dizer, se você vê os maiores provedores de cartões no sistema financeiro, você tem supermercados.
né? Você tem varejistas de roupa, né? O que mostra que estão no negócio financeiro. Eu não estou dizendo que seja ruim, mas deem transparência, né, ao seu preço, ao que você cobra, porque eu acho que isso é o mínimo. Então, essa exigibilidade, esse requerimento, tem que começar a ser igual para toda a sociedade, porque essa é a forma correta. E eu acho que o Open Finance vai começar a trazer esse desconforto, né, de você ter que começar realmente a abrir o kimono e falar: peraí, mas você está cobrando 40% ao mês? Não é verdade o que você está dizendo. Né? E começarmos a... Eu acho que isso vai ser muito bom para o Brasil, amadurecer. Perfeito, muito interessante. E seguindo um pouco ainda nessa questão do Banco Central, a gente está vendo uma agenda recente de aumento muito agressivo na taxa Selic, né? Já está agora em 7,75%. E eu queria te perguntar como é que você enxerga esses aumentos de uma forma geral, assim? Você acha que é algo realmente necessário? E qual vai ser o impacto disso na Bolsa e no movimento do financial deepening aqui no Brasil? Eu acho assim, obviamente, que todo mundo é muito mais inteligente quando vê os fatos, né, olhando para trás. Eu acho que houve uma tentativa correta de redução da Selic, mas se menosprezou claramente as implicações das rupturas das diversas cadeias de suprimentos no planeta, né? E commodities, de uma maneira muito clara, demonstraram um impacto surpreendentemente robusto, apesar da pandemia. Por quê? Porque, entre outras coisas, a China sempre tende a reagir e surpreender o mundo muito mais rapidamente pela sua capacidade de execução, tanto de recuperação como de dar volta a uma crise. Então, a combinação de uma queda acelerada da Selic com subida paulatina das commodities trouxeram alguns desafios importantes. Primeiro, o impacto na política cambial, o impacto no dólar, que se imaginava que teria alguma sustentação, porque nós somos uma moeda de commodities, igual ao dólar australiano, igual ao dólar canadense, a gente tem uma correlação muito direta com commodities, mas, de uma hora para outra, um carry, que historicamente era positivo em cima do real, que é uma das moedas mais líquidas dos países emergentes, desaparece, juntamente com volatilidade política. Né? O dinheiro externo desaparece, né? Aqueles que investem na moeda, nem que seja por forma especulativa, mas tem um papel regulador, desaparece. Inflação, acho que há um primeiro momento, eu acho que isso não é um tema do nosso regulador, acho que o mundo minimizou o risco de inflação por conta da pandemia, estávamos todos muito mais focados em salvar o mundo, né? Salvar as pessoas, salvar a sociedade, e de uma hora para outra a inflação chega e chega com força. Então, eu acho que a aceleração é absolutamente correta, a inflação é um dos piores males que uma economia pode sofrer. Agora, ela é insustentável, não vamos segurar o Brasil com política monetária. O choque aqui tem que ser um choque fiscal, não um choque monetário. O choque monetário, num país que sai, como todo mundo, estruturalmente muito mais endividado do que antes, é insustentável o custo financeiro da dívida interna quando começa a ficar de uma maneira mais prolongada em 2 dígitos. Né? Vai doer e vai doer com riscos importantes. Então, acho que a questão do choque fiscal e de uma assertividade muito clara para onde nós vamos vai ser fundamental. Eu acho que o Brasil se perdoou com muitas discussões de ideias e pouca execução em algumas coisas. Tendo dito isso, acho que a atuação junto à crise, eu achei que foi muito boa. Acho que tivemos uma atuação rápida, que fez com que programas como o Pronamp e outros programas tivessem chegado às pequenas e médias empresas no momento absolutamente certo. E aí também o fato do sistema financeiro brasileiro ser robusto, saudável, capaz de reagir rapidamente, demonstrou-se mais uma vez como é importante ter um sistema financeiro viável, sólido, e que fez com que o dinheiro chegasse, 300 bilhões de reais, o que seja, chegasse em menos de 60 dias nas mãos de milhões de empresas e de pessoas, né? Seja a Caixa, no seu trabalho espetacular, junto ao plano de auxílio emergencial, ou próprios bancos privados atuando diretamente, também de uma maneira muito menos contundente que a Caixa, no mundo da pessoa física, sem comparação, mas com as empresas aí sim, de maneira muito contundente. Então, acho que aqui tem, eu acho que a Selic estamos no início dela, eu acho que vai subir muito mais, e o impacto na bolsa já foi dado, né? Eu acho que o impacto já tá precificado, porque significa menor crescimento, né? De certa forma, indiscutivelmente,
E significa também que alguns modelos de negócio, que basicamente também estavam muito, não diria alavancados sob o ponto de vista de dívida, mas muito alavancados numa sociedade consumerista que estaria turbinando o seu consumo em cima de uma renda real fictícia a partir de financiamento, estruturalmente mais barato, vai ter que repensar. E um exemplo concreto é o próprio crédito imobiliário, né? Que a expansão, a gente viu a expansão nos últimos 14, 15 meses e vai desacelerar, é inegável. Bom, a gente falou agora de macro, vamos tentar puxar um pouco para o Santander. Uma das principais frentes de atuação sua foi uma mudança cultural que você procurou estimular internamente, foco maior no consumidor, na inovação. Eu queria que você compartilhasse com a gente como foi, como está sendo ainda esse processo e quais foram as maiores dificuldades para promover essa mudança. A gente, né? Vocês, pessoas, né? Porque as pessoas não são lógicas, elas são psicológicas. Então, atuar só na lógica, porque como é que você abraça um processo de mudança muito acelerado quando a empresa que você trabalha está ganhando dinheiro, está pagando variável? Que crise é essa? Que crise imaginária é essa na cabeça do CEO? Não existe, né? A morte gradual é a morte mais difícil de você se defender, né? Quer dizer, e ela está dada, né? Quer dizer, a tecnologia chegou e esse consumidor hoje e vários outros agentes estão repensando, redesenhando o modelo financeiro, né? A sociedade não precisa de banco, ela precisa de serviços e produtos financeiros. Precisa de banco. Banco é um conceito importante de custódia, de confiança. Esses valores a gente não pode abrir mão. Mas a figura mais rígida do organograma mais vertical, da carreira clássica, isso não existe mais, né? Porque o consumidor não vai pagar por isso, não está interessado nisso. Ele está interessado em consistência, está interessado em resposta, em velocidade. Enfim, e fazer com que isso aconteça é como é que você toca a organização com fatos a nível cerebral e com inspiração a nível de coração, né? Quer dizer, como é que essas duas coisas, eu tenho essa frase aqui, né? Que é o coração que pensa e o cérebro que sente. Então, como é que você inverte essa lógica de forma que a organização pare, alguns pelo menos parem e falem assim, será? A outra questão, Rubens, que é muito importante, é pensar grande, né? As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de pensar grande. Pensar grande não é dizer, eu vou para Saturno, não é isso. Mas realmente sair da tua caixa, né? Pensar grande. A terceira foi a desconstrução do organograma. Eu não acredito no organograma, eu não acredito na verticalidade. Acho que as organizações não funcionam mais do primeiro andar para o 30º andar. Elas funcionam em redes, como eu disse inicialmente. E como é que eu redesenho a organização de forma que ela continue funcionando, com o mínimo de funcionalidade de controle, mas um pouquinho mais anárquica, né? Um pouquinho mais caótica. O caos bem gerenciado é extremamente rico na construção de um ambiente que te gera desconforto. Então, meu trabalho é gerar desconforto construtivo, permanentemente, né? Seja me preparando tão bem ou melhor que a média numa reunião, provocando com ideias, desafiando status quo, jamais aceitando a performance por ser aquela a melhor. O melhor não existe. O melhor é um processo contínuo, né? Então, fazer com que a organização se sinta confortável, por exemplo, com coisas como certificação permanente, eu busco gente que se certifica permanentemente, a questão da educação como um processo contínuo, que eu não digo, mas se você não faz, eu digo que você está no lugar errado, procura outro lugar, né? Eu valorizo demais o conhecimento, a disciplina do pensar, não do decorar, mas do saber, do enriquecer o pensar lateral. Se me venha com óbvio, eu não pago pelo óbvio, né? E nenhum acionista do Santander paga pelo óbvio. Então, assim, é no não óbvio que eu espero. Tem que fazer, obviamente, o beabá, o arroz com feijão, isso é table stake, né? Você não tem. O cliente espera que tudo funcione. Mas, fora isso, que é importante, que tem toda uma operativa importante em cima disso, a capacidade de uma organização se reinventar e, na média, estar melhor que seu concorrente passa pela transformação do capital humano. Não é tecnologia. É como a cultura é criada, como é que as pessoas se sentem. E aqui, por exemplo, uma coisa que eu vi na minha trajetória profissional é que as pessoas perdiam muito tempo e muita energia tentando ser uma pessoa diferente do que elas são, né? Quer dizer,
o gordo querendo parecer ser magro, o careca querendo parecer que tem cabelo, o gay atua como hétero, o hétero não atua, e umas confusões, o preto que vira branco, o branco que não conhece negro, umas confusões assim no dia a dia do mundo financeiro, porque na realidade, uma grande bolha histórica, né, que fez com que as pessoas se tornassem muito clone, muito chatas e muito previsíveis, né, sem muito, eu diria, faísca de inteligência e de criatividade. Não? Então, essa coisa também da diversidade de experiências e que as pessoas venham para cá, que não percam tempo performando num teatro, né? Que sejam exatamente como elas são, caóticas, brilhantes, superdisciplinadas, rígidas ao extremo. É essa combinação, é essa química que transforma e que se cria uma cultura diferenciada. Né? Se você industrializar demais a organização e as pessoas se tornarem peças de uma engrenagem, você vai ter uma engrenagem, mas você não vai ter uma companhia vibrante. Né? Então, sim, eu tenho que industrializar, a tecnologia me obriga e me permite fazer isso, mas como é que eu mantenho esse nível de loucura do bem em que há essa insatisfação permanente? Isso que fez com que o Santander tivesse explodido em resultados dos últimos 6 anos. Não é fácil nada disso, tá? Exige muita energia, mas... E muita gente se sente confortável que sai. Né? Eu não vejo problema com isso. Muito legal. E aí, tocando nesse ponto da cultura, Sérgio, você é uma pessoa também que é bastante conhecida por fazer algumas apresentações diferentes, né? Como no Preparadão Universia Santander, lá em 2019, você se vestiu de astronauta, também teve a vez lá que você chegou de tirolesa na festa anual, também em 2019. Eu queria te perguntar assim, qual que é a importância desse tipo de apresentação para reforçar a cultura do banco? Fundamental. Eu posso dizer, isso aqui tem uma linha de gestão muito clara, que é o seguinte, a primeira premissa é jamais se levar tão a sério quanto você pensa, porque a gente acaba adorando se ouvindo. Né? Vocês são todos pessoas inteligentes, vocês estão numa escola que claramente passaram por um processo, por um crivo, que demonstra que vocês têm, obviamente, um nível de inteligência, de disciplina, de educação adquirida. Qual o risco disso? É realmente começarem a se julgarem bons. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que na medida em que você transita da criança para o adulto carrega com si muita trava, muito não pode. O alter ego passa a se tornar muito presente na vida de cada um de nós. Então, vou te dar um exemplo, eu brinco, eu uso essa expressão. Quando você tem uma criança, e você vê uma criança e tal, uma criança e tal, e você fala uma palavra que não é para ser falada, ela ri. Então, por exemplo, você fala assim, cocô. Ela começa a rir, ela ri porque ela sabe que aquilo não é para ser falado, que a mãe já disse que não fala daquela palavra e tal. Quando eu transporto isso para o adulto, um dos fenômenos, o cocô, brincando de uma maneira jocosa, tenta se fantasiar. O efeito da fantasia na pessoa é a desconstrução da tua pessoa. Você, por uma hora, qualquer que seja, passou a ser um outro personagem. Isso é libertador, no sentido de que as pessoas conseguem, por um momento que seja, vivenciar uma experiência que tem um pouco, claramente, de gamificação, de brincadeira, de tal, mas também de libertação, de que você, poxa, de uma hora para outra eu não sou mais um engenheiro que fica trabalhando aqui junto ao grupo de inteligência artificial, né? Quer dizer, tem aqui um outro lado meu. Então, o lado da celebração e não se levando a sério, ele desconstrói os personagens que cada um de nós acaba projetando, não só para si, mas também para a organização, né? A figura do presidente, a figura do diretor. A figura do presidente aqui é Homem-Aranha, eu sou Batman, eu viro... Então, assim, não tem muito, mas também sou gestor, sou quem cobra, estou junto naquilo que é preciso, sou desafiado e mudo de opinião, você tem que me convencer com fatos. Então, assim, eu acho que tem essa coisa do lúdico e tirar de cada um pouco o medo de ser ridículo. Isso é importante no processo de inovação. Bom, bem legal. Você chegou a comentar na anterior sobre a melhora que o banco teve na sua gestão, e agora em outubro a gente teve a semana de resultado, o Santander anunciou resultados históricos, lucro subiu 12%, o ROI maior da história, e é o banco mais rentável entre os gigantes do setor. Além do fator pessoas que você comentou, qual outros fatores da economia, da sua estratégia, da estratégia do banco, você atribui esse sucesso, principalmente agora nesse aí? Ótima pergunta, porque a arte de fazer gestão de qualquer modelo de negócio
eu volto para a questão do não óbvio, né? Então, o que eu digo com isso? Normalmente o mercado é muito, como qualquer indústria, né? Você saber acelerar quando a maioria está freando e frear quando a maioria está acelerando. E encontrar de uma maneira muito simplificada, né? Eu estou, obviamente... E quando você acerta na margem, você não precisa acertei um ano inteiro, você acerta na margem, teu resultado é melhor do que a tua concorrência. E eu acho que aqui a leitura de cenário, eu sou uma pessoa que sou muito obcecado com pensamento sistêmico, né? Quer dizer, as correlações das coisas, né? Tudo hoje impacta. Hoje o mundo ele converge a correlação 1 quase para tudo, né? Sobe petróleo, sobe preço da terra, impacta salário, cai salário, inadimplência sobe. Então, assim, entender correlações e os impactos que elas vão ter no meu modelo de negócio e me antecipar e não ficar preso em grandes comitês debatendo e não decidindo, eu acho que isso é uma característica do Santander. A gente acertou mais que errou, porque a gente não teve medo de errar. O segundo aspecto é não buscar unanimidade no processo decisório. Ela é altamente custosa. A unanimidade, o que não significa que eu sou absolutamente entusiasta de buscar o mínimo consenso em uma decisão. Não dá para fazer de outra forma. Você não consegue execução quando você não faz dessa forma. Mas não buscar unanimidade. Muitas empresas perdem muito tempo tentando converter aquele 10%, 20% que realmente não quer fazer. Aí a decisão do CEO de tomar e se responsabilizar pelaquela decisão e também se responsabilizar se errou, né? E nesses momentos não eram óbvios, né? Então, por exemplo, quando a pandemia vem, eu fui uma das vozes que dizia o remoto já existia antes, não acho que você se contamine mais na empresa do que você se contamina no teu ambiente pessoal, quem quiser vir, deve vir. Então, a gente nunca chegamos a ter, obviamente, 70%, 80% remoto, mas de longe nós fomos aqueles que tiveram muito mais juntos, presentes, e isso demonstra algo importante, que é a química das pessoas fazendo acontecer, né? Hoje eu tenho, na área digital, para você ter uma ideia, mais de 50% das repactuações de crédito do banco, ou seja, pessoas que falam, olha, não vou conseguir pagar, vou querer mais prazo, vou querer menos taxa, enfim, mais de 50% é feita pelo cliente, diretamente nos canais digitais de Santander. E desses 50%, mais de 40% acontece à noite nos finais de semana. O banco trabalha 7 dias por semana. A gente não para, não temos 3 turnos, a gente tem 5 turnos, não tem turno. E esse é um banco que se mede por segundo, já não se mede mais por trimestre. Então, uma das outras características é que a gente mudou o metabolismo da empresa. O metabolismo da empresa é outro. E isso é difícil, mas é fundamental no mundo digital, tecnológico, whatsappiano, né, se eu posso usar essa expressão, não dá mais para esperar um dia, não dá mais para esperar uma semana, e muito menos um trimestre. Então, a medição de muito do que acontece no Santander hoje é diário, não tem nada a ver com o trimestre. Então, tudo isso são fatores que fazem com que a gente, na média, tenha progredido razoavelmente bem. Muito legal. E eu queria voltar num ponto que você chegou até a mencionar em uma das suas respostas, que é a questão ESG, né? Eu sei que o Santander tem adotado nos últimos anos uma postura bem favorável à pauta ESG, principalmente com CBIOS e créditos para energia solar. Eu queria ouvir um pouco de você. Como é que você enxerga esse tema? Se você acha que, de fato, o mercado hoje está dando um prêmio no múltiplo para empresas voltadas para essa questão ESG? Então, assim, eu ignoro tudo isso da questão do múltiplo, de verdade, né? E como eu ignoro também a questão da marca. Porque quando você entra nessa agenda, você entra na agenda de que todo mundo vai estar CO2 neutro em 2050, mas ninguém que está anunciando hoje vai estar aqui em 2050, né? Então, assim, existe um grande greenwashing acontecendo também em tudo disso, né? Então, assim, qual é o meu papel? Então, por que é importante para mim? Primeiro, é importante porque é negócio. E por que é negócio? Porque o mundo vai sair de uma economia fóssil, de combustível fóssil, para uma economia de baixo carbono. Isso é irreversível. Vai acontecer igual em todo lugar? Não. Vai ser? Não. Então, aqui a mudança, eu tenho um papel fundamental de ser um facilitador desse processo, né? Tanto até onde eu posso aportar ideias à Shell, como um nome, né? As grandes empresas petroleiras estão, nesse momento, repensando
né, já estão, né, não nesse momento, já vem, mas agora vão acelerar a pandemia, como também a pequena e média empresa, que não tem a menor ideia do que signifique isso, e que talvez ela separando o seu lixo orgânico, ela vai ajudar na meta de metano que o Brasil acabou de anunciar, menos 30%. Então, assim, nós somos, e não somos os únicos, mas nós como empresa, e eu acho que o sistema financeiro tem um papel fundamental de ajuda desse processo evolutivo. E isso é negócio. O solar, para mim, é óbvio, né? Pensar no Minha Casa Minha Vida ligado à rede elétrica e hidroelétrica do país me parece uma loucura, né? Quer dizer, por que a gente não está pensando em Minha Casa Minha Vida com placas solares, né? Quer dizer, para um país que é estruturalmente pobre, né? E que, então, acho que, obviamente, que a tecnologia está facilitando isso, a questão de placas mais baratas, etc., e é para lá que nós vamos. Então, a gente tomou uma posição super forte de financiamento de consumo de placas solares. E essa recente crise hídrica só acelerou, né? A gente está tomado crescimento impressionante de consumo. Fizemos eólica, aí tínhamos uma experiência muito grande na Espanha. A Espanha é um dos grandes, a eólica é uma das, faz parte da matriz energética espanhola de maneira muito relevante. A gente deve ter feito boa parte, se não quase todos os projetos grandes eólicos do Nordeste. Então, para nós é uma agenda de negócio. E agora a gente, de uma maneira que eu acho, juntamente com o Bradesco e Itaú, começamos a redesenhar. Somos concorrentes, mas o interesse de preservar a Amazônia é maior do que cada um tentar fazer coisas individualmente, porque individualmente, já juntos, a gente já não move a agulha, imagina individualmente, né? Então, aqui, em que a gente se lança realmente a fazer a diferença para mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras que são os mais pobres do nosso país, são os que vivem na Amazônia, né? E o Brasil urbano fala da Amazônia e tal, mas quem está morando lá, né, enfim, não parece ter infraestrutura. Então, vou te dar um exemplo. Nós temos que conectar a Amazônia com o Wi-Fi. Quer dizer, não precisa pensar em infraestrutura em estrada. Quer dizer, conectar a Amazônia com fibra ótica, permite que pequenas culturas sustentáveis e que esses produtores passem a ter acesso a informações que era impensável há 20 anos atrás. Então, nós podemos dar salto toda a rede fluvial como a nossa nova grande rede de logística do país, né? A navegabilidade dos rios não foi nem minimamente explorada. Os bancos têm papel, sim, tem que financiar, tem que procurar os empreendedores que querem fazer parte dessa transformação. Então, eu acho que é negócio, além de, obviamente, eu achar que o maior ativo do PIB brasileiro não está contabilizado, que é a nossa biodiversidade, né? Não está no balanço, infelizmente. Porque se tivesse no balanço, seria o maior ativo lá, e infelizmente estaria no ativo circulante, porque parece que está acabando mais rápido, mas estaria lá no longo prazo, no ativo longo prazo do balanço do Brasil. Bom, bem legal. Eu vou puxar um gancho para uma coisa que você comentou lá no começo da conversa. O processo de transição de um cargo importante como de CEO não é fácil, agora indo para o board. Nesse sentido, a gente queria saber quais são os principais desafios, etapas desse processo de mudança de gestão, como é que está isso para você? Assim, essa é uma pergunta ótima. Primeiro, muito... Se você olhar várias empresas no mundo, como é difícil o processo de sucessão, né? Quer dizer, usando, e aqui, pelo amor de Deus, sem qualquer tipo de comparação, mas exemplos que são notórios, não tem nada a ver comigo, longe disso, mas você vê hoje uma Microsoft na mão de um CEO que não era o CEO que naturalmente teria sido eleito, né? Demonstra que a Microsoft pensou muito bem na sucessão do Bill Gates. E ela não só ultrapassou o valor do Facebook, mas parte desse tema, independente da questão do mérito estratégico, do desenho, das decisões, foi a decisão da sucessão do Bill Gates. Contrariamente, quando você vê casos como a GE, foi muito mais traumático, né? Em que você tinha uma figura do Jack Welch, né, que era uma das referências de gestão no mundo, e essa sucessão, apesar de ter sido bem pensada, ocorreu muito mal. Então, o que eu quero dizer? Sucessão exige muito cuidado. Muito cuidado. E ela é melhor sempre quando você decide fazê-la, e não que alguém faça por você. Né? Então, uma das decisões mais difíceis de um executivo, uma executiva, é chegar à decisão de quando sair. Porque tudo é muito aliciante, né? E escolher o momento é muito importante. Então, eu escolhi o meu sucessor, ele nunca tive corrida de cavalos aqui, né? Quer dizer, quem vai, acho isso uma loucura.
tive simplesmente pessoas que eu claramente via possibilidades e deixei as ações e o interesse do indivíduo de querer realmente aquilo. E, para isso, tem que demonstrar que está aprendendo e que está internalizando, né? E que está realmente internalizando, não simplesmente... a mudança para o Conselho tem esse compromisso de ajudá-lo nessa... Ele também... o meu sucessor é da Poli, fez engenharia, geracionalmente muito mais novo do que eu, tem seus 47 anos, 45, 46, nem sei. Mário não vem de um banco dessa envergadura, trajetória Citibank, Goldman, Morgan Stanley, muito mais na área de banco de investimento. Entrou aqui, só dei coisa ruim para ele, né? Como dei só para os outros, porque se você não é capaz de quebrar o teu ego e passar a realmente demonstrar que você é um patinho feio durante muitos anos e que você tem que demonstrar com resultado, eu acho que ganhar essa robustez emocional é fundamental, porque essa cadeira é uma cadeira de servir, não é uma cadeira de glória pessoal, né? Quer dizer, é de absolutamente servir. Mas, então, sobre o lado pessoal, é muito difícil, tá? É muito difícil, porque eu adoro o que eu faço, né? Amo as pessoas, tem um processo de luto muito, muito difícil, né? Que hoje eu estou muito melhor do que estava lá atrás, mas eu tinha consciência desse luto. E outra coisa, vocês que vêm de uma geração muito mais jovem, nunca fujam da dor. Não existe analgésico para a vida. A dor é parte fundamental da construção do teu caráter. Não é procurá-la, mas não fugir dela quando ele ocorre, né? Digerir o luto faz parte de um processo super importante do que quer que seja. E, para mim, eu tive um luto grande, porque eu falei, meu Deus, eu adoro, eu estou no meu melhor momento, eu adoro isso aqui, não, enfim. E aí, mas eu estou bem, eu estou bem. Excelente. Sérgio, a gente está chegando no final da nossa live e, para finalizar e também não tomar muito do seu tempo, a gente queria te fazer só uma última pergunta. A maioria das pessoas que estão nos assistindo hoje são universitários. A gente queria saber, assim, qual conselho, recomendação você daria para mim, para o Rubens e para todo mundo que está assistindo a gente, que está acompanhando a live? Olha, eu acho assim, pensa em grande. Pensa grande para cada um de vocês. Assim, eu vi que você, eu posso estar errado, você cuida da parte de research, é isso? Então, isso mesmo. Então, assim, o que é pensar grande para você? Então, cada um tem que definir isso. Não se permita a caixa que lhe foi dada, seja ela qual for, né? Seja pelo contexto social, familiar, ou até mesmo acadêmico, né? Reconheça que a gente usa muito pouquinho da nossa capacidade cognitiva, né? Então, mesmo naqueles momentos que você julga que você está sendo brilhante, né? Está muito aquém daquilo que você pode fazer. Quando você entra para alguma coisa, é para ser absolutamente o melhor. Eu dizia, quando eu competi nos Estados Unidos, na Europa, né, as pessoas olhavam para mim e sempre diziam, não, mas você estudou no Brasil? Eu estudei no Brasil. Era uma coisa assim, mas como é que é possível que você fala assim? Fala assim, eu aprendi holandês sozinho, né? Não existia Rosetta e nem, né, podcast em carro, né? É ali à noite, né, quando eu trabalhei no ABN durante tanto tempo. E aí eu dizia para eles, e falo bem idiomas, com boa fluência, e eu até dizia, eu até posso falar com sotaque, mas eu não penso com sotaque. Então, assim, jamais jogar num time global. Né? Não se limitem à realidade brasileira, transformem a realidade brasileira abraçando o mundo e abraçando o conhecimento que está acontecendo no planeta, né? Mas não deixem de alguma forma transformar o país que vocês nasceram. Bom, Sérgio, muito legal a conversa. A gente gostaria de agradecer muito em nome do Polyfinance. E o Santander contrata da Poli também, né? Que esse é o meu discurso comercial. Pagamos mal, mas damos várias oportunidades. Estou brincando. Vocês são super bem-vindos e pensem no mercado financeiro, e aqueles, quando tiverem mais próximos, às vezes, de decisão de carreira, eu estou aqui, sempre à disposição, sempre posso ter uma conversa de meia hora, que vocês precisarem, né? Porque eu acredito em vocês e no futuro do Brasil. Vocês são o futuro do Brasil. Então, muito obrigado, de verdade. Bom, obrigado mesmo. Muito legal realmente a conversa. E para todo mundo que assistiu, a gente está acabando aqui, mas continue ligados nas nossas redes.
está sempre trazendo bastante conteúdo de qualidade, como foi o de hoje. E eu estou no LinkedIn, eu não estou em nenhuma outra rede social, eu só estou no LinkedIn. E estou no LinkedIn porque eu falo de negócio, falo de... Então, quem quiser também se juntar a mim lá no LinkedIn, a gente conversa lá também. Meu muito obrigado, tá? Obrigado, Sérgio. Vamos adicionar lá no LinkedIn. Um prazer.